Oi meninas, tudo bem? Me chamo Amanda Ferreira, sou professora de português e redação. Saiba que eu estou com muita saudade de vocês. Espero que estejam todos bem em casa. Espero que essa pandemia acabe logo para retornarmos com as nossas aulas normalmente. E você, aluno do 6º ano, manhã e tarde, seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. A temática da nossa aula de hoje é um assunto que alguns já conhecem, a classe dos adjetivos. Então, os adjetivos, eles são palavras que designam qualidades, estados, características ou circunstâncias do nome, com o qual concordam em gênero e número. Então, assim, vamos lá. Primeiro, o que são essas qualidades, estados ou características e que nome é esse? O nome, gente, são os substantivos. Então, tudo aquilo que possui um nome é substantivo. E as características desse nome são os adjetivos. Então, eles vão acompanhar sempre os substantivos, atribuindo alguma característica para eles, tá bom? E sobre essa questão de concordar em gênero e número, o que é que significa? Se o nosso substantivo estiver no gênero feminino e no singular, o adjetivo também precisa estar no feminino e no singular, independentemente do restante da frase. Então, se o meu substantivo é masculino, adjetivo masculino. Se o meu substantivo ele é plural, adjetivo no plural. Então, sempre o substantivo tem que concordar com o adjetivo, tá certo? O adjetivo, ele é dividido em subclasses. Nós temos os adjetivos qualificativos e nós temos os adjetivos numerais. Primeiramente, os adjetivos qualificativos. Eles indicam qualidade ou estado dos seres ou ideias que as acompanham. Aqui nós temos 3 exemplos. Moça, alta, menina bonita, criança alegre. Então, essas 3 palavras que estão grifadas, elas atribuem característica para esse substantivo que elas estão acompanhando. O alta, ele caracteriza o substantivo moça. O bonita, ele caracteriza o substantivo menina. E o alegre, ele caracteriza o substantivo criança. Alguns alunos têm dificuldade para identificar, para achar o adjetivo. Fica com dúvida se a palavra é realmente um adjetivo ou é um substantivo. Tem uma dica que eu dou para vocês, para saber se a palavra é realmente adjetivo. Vamos usar aqui o moça. Eu não sei se moça é adjetivo. O que é que eu posso fazer? Eu posso tentar usar o moça para caracterizar um substantivo. Então, eu posso dizer assim, ela é muito moça hoje? Eu tô muito moça hoje? Não combina, não é harmônico. Então, dessa forma, eu entendo que moça não é substantivo, não é adjetivo, moça é substantivo. Então, sempre que você quiser tirar a dúvida se uma palavra é ou não é adjetivo, você tenta caracterizar com aquela palavra. Outro exemplo, cadeira. Eu não sei se cadeira é adjetivo. Eu posso falar, ela é cadeira, eu estou cadeira hoje? Não combina, não fica harmônico. Então, cadeira não é adjetivo. Então, sempre que tiver com dúvida, você pode usar esta forma para tirar a dúvida, tá bom? Então, nós temos uma exceção. Qual é essa nossa exceção? A regra geral é que sempre o adjetivo ele é colocado depois do nome, depois do substantivo. Vamos observar na frase. A Sofia é uma mulher formosa. Formosa está depois de mulher, como é a regra geral. Agora, eu tenho casos onde esse adjetivo ele pode vir antes do substantivo. Vamos observar o exemplo. Este cão é um lindo animal. Lindo é o adjetivo que está antes do substantivo animal.
Por que é importante o saber disso? Porque se você colocar na sua cabeça que o adjetivo vem só depois, nesse segundo exemplo, este cão é um lindo animal, você vai classificar animal como adjetivo, porque está por último, está depois. E não pode ser assim, você tem que sempre analisar o contexto. Qual é a palavra desta frase que está caracterizando? Nesse caso, este cão é um lindo animal. A palavra que caracteriza é lindo, ok? Outra observação para essa regra é que às vezes o mesmo adjetivo sendo colocado antes do substantivo, ele pode acabar modificando o sentido daquela frase. Mas isso nós só vamos ver na nossa aula 2, tá certo? Vamos seguir. Nós temos os adjetivos numerais, que são aqueles que indicam a ordem ou sucessão numa sequência. Regra geral, surge antes do nome. Então, esses adjetivos numerais são aqueles que eles geralmente vão vir antes do nome e eles vão indicar a ordem numa determinada sequência. Vamos ver melhor nos exemplos. Então, eu tenho: este foi o primeiro atleta a cortar a meta. Então, a palavra primeiro está caracterizando o atleta. Mas, Amanda, eu não entendi. Que ordem é essa? Por que ele não pode ser qualificativo? A ordem primeiro, segundo e terceiro. Então, existe uma ordem que foi feita e esse adjetivo ele ocupa uma posição dentro dessa ordem. O segundo exemplo: vivo no terceiro andar. Terceiro caracteriza o substantivo andar. E que ordem é essa? Que sucessão é essa? A mesma do primeiro exemplo. Primeiro, segundo e terceiro, ok? Vamos seguir. Nós temos a flexão em gênero do adjetivo. Amanda, o que é flexão? Eu não estou entendendo. Gente, flexão é uma mudança, é uma modificação que esse adjetivo pode existir. Nós vimos anteriormente a flexão, a primeira flexão que nós vamos ver é a flexão de gênero, que é quando eu tenho um gênero feminino e um gênero masculino para aquele adjetivo. Então, nós temos rapaz bondoso, moça bondosa. Então, eu tenho a forma masculina do adjetivo bondoso e a feminina bondosa. Eu tenho homem alto, mulher alta. Então, eu tenho a forma masculina, que é alto, e a forma feminina, que é alta. Quando eu tenho duas formas diferentes para o mesmo adjetivo, eu vou classificá-lo como adjetivo biforme. Entretanto, nós temos adjetivos que eles permanecem da mesma forma, tanto para o masculino, tanto para o feminino. Ele não vai ter nenhuma modificação. Quando eu encontro esses casos, eu vou chamá-los de uniforme. Então, eu tenho cão triste, cadela triste. Ou seja, o adjetivo triste, ele não vai sofrer nenhuma modificação, independente se o substantivo é feminino ou masculino. Eu tenho homem feliz, mulher feliz. O adjetivo feliz, ele é o mesmo para o masculino e o mesmo para o feminino. Então, quando o adjetivo ele muda do masculino para o feminino, a gente classifica como biforme. Quando o adjetivo ele permanece o mesmo numa forma masculina e na forma feminina, eu chamo de uniforme. Nós temos a flexão de número. O que é essa flexão de número? É quando o adjetivo ele passa para ele está no singular e passa para o plural. A regra geral é nós usarmos os adjetivos biformes, que é adjetivo que no singular ele é escrito de uma maneira e no plural ele é escrito de outra maneira. Eu tenho mudanças, eu tenho variações do singular para o plural. Exemplos: mulher alta, mulheres altas. Cão bonito, cães bonitos. Homem forte, homens fortes. Então, eu tenho formas diferentes para o singular
e para o plural. Quando isso acontece, nós classificamos como adjetivos biformes. No entanto, tem adjetivos que eles possuem uma forma única para o singular e para o plural. Quando é uma forma única para o singular e plural, nós classificamos como adjetivos uniformes, porque ele tem uma única forma. Exemplos: exercício simples, exercícios simples, ou seja, aí o simples ele não muda dependendo, independente se o substantivo está no singular ou no plural, o simples ele permanece da mesma forma, tá bom? Vamos passar. Gente, o adjetivo ele pode apresentar 3 graus. Eu posso ter o grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. Qual é a característica de cada um desses graus? O grau normal, ele atribui uma qualidade. O grau comparativo mostra que um ser tem igual, superior ou inferior uma qualidade que outro ser também tem. E o grau superlativo, ele exprime a qualidade de um ser no grau mais elevado de todos. Vamos ter aqui exemplos do grau normal. Então, eu tenho rapaz irrequieto, tempo frio, bola engraçada. Então, irrequieto, frio, engraçada, estão informando qualidades que os substantivos possuem. Quando ele informa qualidade, eu digo que está no grau normal. O grau comparativo. Primeiro, nós temos 3 subclassificações do grau comparativo. Nós temos o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de igualdade e o grau comparativo de inferioridade. A nomenclatura já ajuda bastante nós observarmos o que cada um significa. Então, o comparativo de superioridade vai ser uma qualidade de um ser que vai ser superior a de outro ser. Mas, além disso, nós temos que saber quais expressões vão estar presentes. Então, quando eu tiver um grau comparativo de superioridade, tem que estar presente 2 palavrinhas. O mais antes do adjetivo e o do que depois do adjetivo. Exemplo: Gustavo é mais alto do que a Mariana. Então, eu tenho o mais antes do adjetivo alto e o do que depois do adjetivo alto. E eu estou comparando duas qualidades, 2 características. Outro exemplo: a raposa é mais manhosa do que o lobo. Então, o mais antes do adjetivo e o do que depois do adjetivo. Só que no português, como vocês sabem, a maioria das regras tem uma exceção. O mais do que é a regra geral dos adjetivos. Só que tem alguns adjetivos que, quando você usar, você vai ter que utilizar outras expressões. Então, eu tenho o exemplo: o bom, eu vou ter que usar o melhor do que. O mal, eu vou ter que utilizar o pior do que. Grande, maior do que. Pequeno, menor do que. Alto, superior a. E baixo, inferior a. Então, só atentem a isso, tá certo? Existe a regra geral, porém, tem alguns adjetivos que você não vai poder usar o mais do que. Vai ter que seguir a regra do próprio adjetivo. Vamos para o grau seguinte, grau comparativo de igualdade. Ele vai igualar a característica de 2 seres e tem que estar presente 2 palavrinhas na frase. Por exemplo, eu vou ter que sempre utilizar, quando eu usar esse grau comparativo de igualdade, o tão como. O tão antes do adjetivo
e o como depois do adjetivo. Vamos ver exemplos. A banana é tão doce como a pera. Então, nós temos o comparativo, né, da banana e da pera, e eu estou utilizando o adjetivo doce para comparar, para igualar o sabor dessas duas frutas. A pedra está tão quente como o ferro. Então, novamente, eu estou igualando uma característica. O tão antes do adjetivo quente e o como depois do adjetivo quente. E para finalizar o grau comparativo, nós temos o comparativo de inferioridade. Um ser vai ter uma característica inferior a outro ser. Quais são as palavrinhas que eu vou identificar que esse grau ele é comparativo de inferioridade? O menos do que. Então, eu tenho um exemplo. O copo está menos frio do que o gelo. O Rui é menos estudioso do que a Joana. Então, eu tenho, por exemplo, a mesma regra do grau de igualdade e o grau de superioridade. O menos vem antes do adjetivo e o do que vem depois do adjetivo, tá certo? Agora nós vamos para outro grau, o superlativo, que é aquele que informa uma qualidade ou defeito, uma característica no seu grau mais alto, no grau mais extremo. Nós temos algumas subclassificações dentro do grau superlativo, que é o grau superlativo relativo, o grau superlativo absoluto, tá certo? Então, vamos iniciar pelo grau superlativo relativo, de superioridade, que também vai ter algumas expressões que vai ter que estar sempre presente na frase para que eu possa classificá-la assim. Então, a expressão é o mais ou a mais, e sempre tem que vir antes do adjetivo. Então, eu tenho, por exemplo, o Rui é o mais humilde dos alunos da turma. Outro exemplo, o caracol é o mais lento dos animais do jardim. Então, as duas expressões que identificam que o grau é o superlativo relativo de superioridade estão antes do substantivo. Nós temos aqui o grau superlativo de inferioridade, que é aquele que vai dar uma característica, uma qualidade para um ser na sua forma mais extrema. E a expressão é o menos ou a menos. E sempre tem que vir antes do adjetivo. Exemplo, a Sofia é a menos pobre das irmãs. O Luiz é o menos corajoso dos colegas. Então, sempre que a gente tiver essas duas expressões, a gente vai classificar como grau superlativo relativo de inferioridade. Esse é o relativo. Agora vamos para o grau absoluto, que é aquele grau que exprime uma qualidade no mais alto grau, não a relacionada com a de outros seres. Então, num grau relativo, eu vou estar sempre, de certa forma, relacionando com outros seres a qualidade. Agora, no grau absoluto, eu não vou relacionar com nenhum ser. Dentro do grau absoluto, nós vamos ter grau superlativo absoluto analítico e grau superlativo absoluto sintético. Qual a diferença dos dois? As palavras que vão acompanhar o adjetivo. Então, primeiro, o analítico. O analítico, ele vai ter a presença do muito antes do adjetivo. Por exemplo, o crocodilo é um animal muito perigoso. Este bolo é muito doce. Então, eu estou colocando muito antes do adjetivo para exprimir uma qualidade no mais alto grau e não estou relacionando com outro ser. Eu não estou relacionando o perigo do crocodilo com outro animal. Eu estou só falando que o crocodilo é um animal muito perigoso, uma característica só dele.
este bolo é muito doce. Então, da mesma forma da frase anterior, eu estou adicionando muito antes do adjetivo doce, do substantivo doce, perdão, e eu não estou relacionando o adjetivo com nenhum outro ser. Eu não estou, por exemplo, dizendo que a doçura do bolo tem maior ou menor grau do que uma doçura de um bombom. Eu estou só falando da doçura do bolo, diferentemente do grau relativo que sempre relaciona com outros seres. E o grau superlativo absoluto sintético, a característica dele é que não vai haver nenhuma outra palavra antes ou depois do adjetivo, e sim um sufixo. Então, quando eu quiser caracterizar, quando eu quiser identificar que o grau ele é absoluto sintético, eu tenho que analisar se no adjetivo vai ter o sufixo íssimo, érrimo ou ílimo. Se tiver algum desses três, aí eu vou ter exemplos de grau absoluto sintético. Vamos observar aqui. Aquele carro é baratíssimo. Então, eu tenho a presença do sufixo, classificando ele assim como absoluto sintético. Aqui, gente, tem uma tabela com alguns adjetivos que eles formam o grau absoluto sintético de forma diferente. Nós vimos no exemplo anterior que era só adicionar o sufixo, mas tem alguns que eles têm que sofrer algumas modificações para o som ficar harmônico. Como assim, Amanda, ficar um som harmônico? Vamos ver aqui o primeiro exemplo que eu coloquei, amargo. Se você seguir pela regra anterior, ficaria amarguíssimo. Não existe essa palavra. Quando eu quero flexionar o adjetivo amargo no grau superlativo absoluto sintético, o correto é amaríssimo. É dessa forma. Então, vai haver alguns adjetivos que vão exigir algumas modificações para que o som fique harmônico, tá certo? Aqui, pessoal, eu coloquei um pequeno resumo dos graus que existem, né? Vocês sabem que é muita informação, mas com estudo, com dedicação, a gente vai conseguindo ver, vai conseguindo conectar essas regras. Então, rapidamente aqui, o grau normal é somente o adjetivo, só a qualidade. Só observem que em todas as frases eu utilizei o mesmo adjetivo, para vocês perceberem como é que o mesmo adjetivo pode modificar-se quando sofrer a flexão dos graus. Então, eu tenho, por exemplo, comparativo de superioridade. A Maria é mais inteligente do que a Joana. Comparativo de igualdade. A Sofia é tão inteligente como a Maria. De inferioridade, a Sofia é menos inteligente do que a Marta. O grau superlativo, relativo de superioridade, a Marta é a mais inteligente. De inferioridade, a Joana é a menos inteligente. Grau superlativo absoluto, analítico, a Sofia é muito inteligente e o absoluto sintético, a Marta é inteligentíssima. Gente, eu sei que essa parte de flexão de grau é a mais complicada quando nós vamos estudar os adjetivos. Porém, eu trouxe para vocês algumas frases com os personagens que a maioria conhece, para a gente ver que não é tão complicado assim. Então, vamos lá iniciar aqui os exemplos. O grau comparativo de superioridade. Nós temos aqui dois personagens, a Mulher Invisível e o Capitão América, e a altura deles. A Mulher Invisível 1,65, o Capitão América 1,90. Como é que eu posso usar o grau comparativo de superioridade nesta frase? O Capitão América é mais alto do que a Mulher Invisível. Outro exemplo. Como eu posso usar o grau comparativo de igualdade? Tenho novamente, a altura dos dois. Tocha humana 1,90, Capitão América 1,90.
Lembrando das palavrinhas que sempre tem que ter o tão antes do adjetivo alto e o como depois do adjetivo alto. Então eu tenho na frase: o Capitão América é tão alto como o Tocha Humana. Grau comparativo de inferioridade. Nós vamos ter a altura do Hulk, do Capitão América e as palavrinhas sempre na frase. O Capitão América é menos alto do que o Hulk. Nós temos aqui comparativo de igualdade, novamente, com uma palavrinha diferente, que pode ser o tão como e o tão quanto, dependendo da situação. Se couber os dois, não tem problema. Então, eu tenho aqui o exemplo do surfista prateado e eu tenho o exemplo do Tocha Humana. Aqui é a força deles. Ambos têm 46 de força. O surfista prateado é tão forte quanto o Tocha Humana. Outro exemplo. Aqui eu tenho o superlativo relativo. A altura deles. Eu tenho o Hulk é o mais alto. A expressão, o mais antes do adjetivo alto. Eu tenho aqui o grau superlativo relativo de inferioridade na velocidade deles. Então eu tenho o Hulk é o menos veloz. Nós temos aqui grau superlativo relativo de inferioridade, a questão da inteligência. Tem aqui 4 personagens e o grau de inteligência deles. Hulk é o menos inteligente. Aqui eu tenho grau superlativo relativo de superioridade em relação à habilidade deles, né? Então, o Capitão América é o mais hábil. Hábil é aquele que possui habilidade, tá bom? E o grau superlativo absoluto, analítico, que é quando você adiciona o muito antes do adjetivo. O Tocha Humana é muito veloz. E o sintético, que é quando você adiciona o sufixo íssimo, ou dependendo do adjetivo. Então, eu tenho um exemplo. O Tocha Humana é velocíssimo. Grau superlativo absoluto sintético. Outro exemplo. O Hulk é fortíssimo. Novamente, sintético. A tempestade é inteligentíssima. E, para concluirmos, o superlativo absoluto analítico, o Hulk é muito forte. Vocês perceberam que eu utilizei muitos exemplos do Hulk, né? Que ele é o meu super-herói favorito. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no Classroom, que vou estar aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Não entendeu? Pode pontuar. Amanda, me explica melhor essa parte? Então, pode procurar no Classroom, que a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? E uma observação. A cada semana nós teremos atividades sobre as videoaulas, sobre os vídeos, tá bom? Então, é muito importante que vocês realizem sempre as atividades, porque elas serão para a nota de vocês, tá bom? Então, um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês.